Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha só, Mengão tetracampeão da Libertadores da América, primeiro brasileiro tetracampeão, e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão, entrevista com De Arrascaeta, vamos analisar tudo isso aqui. Chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo do like e vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes, compartilhe o vídeo sobre o grupo do WhatsApp, e se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, vou deixar o canal da ESPN Brasil, Sport TV, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Está materializada a frase outro patamar, Eric Faria. Bem-vindo ao fechamento. Grande Zeke, boa noite Dena, Losete, Ricardinho. É óbvio que quando a gente fala em idolatria, eu acho que tem uma subjetividade, tem uma relação de paixão, de carinho, de quem viveu épocas diferentes. Então, você comparar ídolos ou equiparar ídolos, eu acho que é muito delicado, assim. Mas o que eu não tenho dúvidas em dizer que essa geração de 2019 a 2025 que a gente está, ela hoje está rigorosamente na mesma prateleira da geração do Zico de 81. Porque eu não estou dizendo que o Zico é menos jogador ou menos importante que o Arrascaeta, que o Maestro Júnior é menos importante ou mais importante que o Bruno Henrique. Não se trata disso. Se trata de uma era vitoriosa que, além de conquistar títulos, ela consegue um domínio no Brasil e na América do Sul e que dá ao clube a chance de ter duas gerações igualmente vitoriosas e que pode ser colocadas nas mesmas prateleiras da história do clube. Para mim, hoje, a gente tem que estar diante de uma obra em construção ainda, e isso é muito importante, mas se acabar hoje, essa geração de 19 a 25, ela está na mesma prateleira, na mesma vitrine do Museu do Flamengo da geração de 81. E se ganhar o Brasileiro quinta-feira, poderá disputar o Intercontinental em condições melhores, por exemplo, que o do Botafogo ano passado, né? Flamengo e Ceará. Nessa semana Flamengo decide o Campeonato Brasileiro contra o Ceará. E a nossa enquete, inclusive, tem tudo a ver com o que o Eric acabou de falar. Já vou me adiantar e chamar a enquete, porque a nossa enquete, convidando vocês a votarem, qual a maior geração da história do Flamengo? É a era Zico? É a era Arrascaeta? A gente escolheu a Arrascaeta para simbolizar o período de 19 até aqui. Os dois camisas 10 também, né? Ou é empate? Então você aponta o seu smartphone para o QR Code e pode votar. O Eric já votou, para ele é empate. Para mim empate. O Eric é empate. Losete, boa tarde a você, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, cara. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Cara, boa tarde, bom dia, boa noite. Já estamos aqui, ó. Já estamos o torcedor do Flamengo é boa tarde, boa noite, bom dia, boa semana, bom ano, bom 2026. Isaac, obrigado, prazer estar aqui de novamente com esses craques. Parabéns ao Flamengo, parabéns também ao Palmeiras. Os dois melhores times do continente tranquilamente. A dúvida sobre o jogo de hoje, Isaac, é se ele seria um jogo, um elemento à parte no que a gente está vendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Porque muita gente dizia, não, olha, é uma final, num jogo único, num outro torneio, num campo neutro, com uma cara totalmente diferente daquilo que a gente tem visto nas últimas semanas do Campeonato Brasileiro. E não foi. Ele foi uma continuação do que a gente tem visto que está acontecendo com os dois times no Brasileiro. O Flamengo sentindo-se à vontade para, desde o início do jogo, com a posse de bola, impor o que foi treinado, impor o seu jogo, a sua maneira. Claro que não conseguiu o tempo todo, porque enfrentou um adversário duríssimo, o melhor adversário que ele tem, tanto em termos nacionais como em termos continentais, mas ficando com posse de bola a maior parte do tempo, jogando no campo de ataque, procurando espaço. E o Palmeiras também não foi o time que brilhou naquele pós-Copa do Mundo de Clubes, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, tendo uma dupla de ataque envolvente, sedutora, fulminante, artilheira. O Palmeiras foi o Palmeiras desses últimos jogos, sem criatividade, sem o brilho. Fez um jogo muito sólido, muito duro, muito competitivo, como sempre faz. Mas esse jogo acabou sendo, sim, um retrato do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Uma ascensão do Flamengo, um declínio do Palmeiras, que teve uma grande chance no finalzinho do jogo com o Vitor Roque e vários outros elementos que a gente pode debater. Me pareceu que, em campo, o Flamengo foi melhor time. Se o Palmeiras tivesse vencido, seria impossível dizer assim, o campeão não foi justo.
essa frase, campeão com mérito, serviria para qualquer um dos dois times, porque a gente levanta a campanha, o trabalho, a gestão, o treinador, o elenco, não teria erro nessa final. Mas a final mostrou uma continuação do Flamengo retomando a ponta do brasileiro, se aproximando do título brasileiro, e hoje foi como se o jogo fizesse parte desse contexto, ele não foi um jogo à parte. O Palmeiras, de fato, não consegue mais repetir as grandes atuações que teve 1 mês e meio, 2 meses atrás, e o Flamengo voltou a ser um time mais seguro, mais convicto, mais à vontade em campo, com uma atuação, para mim, extraordinária do Varela, lateral direito, entre tantos e tantos destaques, eu daria o prêmio de melhor em campo para ele. O Varela? Muito. E não pro Danilo? Não pro Danilo, que também fez um grande jogo. Mas a segurança do Varela, a regularidade, a força dele para ganhar duelos, e para você jogar contra o Palmeiras você tem que ganhar muito duelo, ele ganhou quase todos. Ele começou a criar desencaixes na marcação do Palmeiras ali nos primeiros 10, 15 minutos. Assim, impecável a atuação. Cara, sabe que o Varela... O Varela é uma assinatura do Felipe Luiz, né? Ele era reserva do Wesley, a torcida questionava. E quando ele comunicou ao Varela que ele e o Boto que queriam renovar, o Varela falou, mas você quer renovar comigo? Eu sou vaiado, eu sou... E se surpreendeu. E hoje é um jogador extremamente sólido. O Gerson deu um soco na cara dele durante o treinamento, Exato. inclusive. E ele deu a volta por cima, perdoou, continuou. Naquela briga que os torcedores do Penharol se envolveram com a polícia aqui no Recreio dos Bandeirantes, ele apareceu lá do nada, num rolê aleatório para salvar. E aí a torcida do Flamengo ficou brava com ele. Mas hoje foi um jogo assim que... Eu concordo com o Losetti. Acho que ele e o Danilo foram os dois grandes expoentes desse jogo. E um dado interessante, né? O terceiro jogo do Flamengo com o Palmeiras esse ano foram 3 vitórias do Flamengo. No Allianz Parque, no Maracanã pelo Brasileiro e hoje na Libertadores. Assinatura do Felipe Luiz, o Varela. Antes de dar as boas-vindas ao seu companheiro de penta, vamos acionar nossa reportagem? Peço licença ao Ricardinho. A Camila Barbieri está na Praça da Bandeira com a torcida do Flamengo, a torcida tetracampeã da Libertadores. Camila, boa noite, bem-vinda. Ei, Zé, tudo bem? Boa noite pra você. Tô fazendo um esforço grande aqui pra ouvir vocês. E ó, o som é de celebração, comemoração. Já tocou de tudo, agora tá tocando funkão. Já tocou pagode. O pessoal tá comemorando até agora. 9h22 aqui na Praça da Bandeira, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E esse lugar já é naturalmente conhecido por ser um ambiente onde os flamenguistas se encontram para assistir jogo juntos. Tem música, tem telão e aqui estava lotado, absolutamente lotado. Agora já é hora da dispersão, né? O pessoal está começando a ir embora por aqui, mas enquanto tiver música e tiver uma geladinha, né, Rizek? O pessoal continua celebrando aqui. Muita gente mesmo comemorou muito o gol do Danilo, a hora do apito final, né, que é a hora mais importante, no momento que o Arrasca e que o Bruno Henrique levantaram a taça também. Clima de muita festa e olha, nem sei dizer até que horas o pessoal vai aqui. E mesmo que saia daqui, vai continuar celebrando em casa, se é que vão dormir, né, Rizek? Falo com vocês, até mais. Camila, segura o pessoal aí que eu e Denilson, Losetti, Eric e Ricardinho vamos pra aí depois do programa, fechou? Ainda mais se tiver pagode. Pô, que dispersão nada, segura aí. Ainda mais se tiver pagode. Você não quer dar as boas-vindas pro seu companheiro de seleção? Mais uma vez. Vai puxando o bonde, vai de frente. Mais uma vez, Ricardinho. Boa noite, meu parceiro. Bem-vindo ao fechamento. Obrigado. Prazer estar dividindo, né, mais uma vez o gramado. Dessa vez de uma forma diferente. Obrigado, E aí? obrigado. Prazer é meu. Um abraço para você, Rizek, Eric, Losetti. Prazer estar aqui, primeira vez no fechamento. Programa muito especial. Num dia especial para o Flamengo, né? Numa decisão especial. Eu acho que é lógico que foi uma decisão, como todas as outras, cada decisão tem uma característica, né? Essa, especificamente, a gente teve um herói. Quando a gente fala um herói, é aquele que consegue fazer o gol e consegue dar o título à sua equipe, no caso... E evitar um também, gente, porque a principal chance do Palmeiras foi evitar... Por isso, a bola desviou no Danilo, né? Então não só pelo gol, mas por esse momento decisivo dele. Mas eu coloco que acho que o Flamengo foi merecedor pelo time que tem, mas eu coloco que foi um jogo que a gente, de repente, esperava de alguns jogadores um poder de decisão, protagonismo, pela qualidade, e que a gente não teve, né? Porque não foi um jogo bonito, né? Não foi um jogo
tecnicamente, assim, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Palmeiras no gol mesmo, para o Rossi poder trabalhar, praticamente o Palmeiras não finalizou para o Rossi trabalhar. E do outro lado, você teve depois do gol a bola na trave, lá do Cebolinha, né? Que foi a falta, né? Você teve uma saída do goleiro do Palmeiras, que também gerou um momento de oportunidade. Mas assim... A falha do Murilo também. Vou pontuar. Bola, né? Vou pontuar assim. Rascaeta, que é um craque, joga muita bola, Bruno Henrique, eles tiveram pouca oportunidade, pouca condição. O Flaco Lopes e o Vitor Roque, a parte ofensiva, por exemplo, do Palmeiras, teve muita dificuldade para jogar, né? Então o protagonismo ou o poder de decisão acabou ficando para um zagueiro, no caso do Danilo, numa bola parada, pela dificuldade do jogo. Não estou tirando com isso, nem comentando a questão do mérito do Flamengo. Estou falando em relação ao jogo. Que a gente sempre espera que num jogo como esse é aquele cara que pega a bola e decide o jogo, ou uma jogada individual. Então, a gente não teve isso. A gente teve um jogo marcado individualmente pelo Palmeiras, que costumeiramente faz isso. Em alguns momentos duro, né, em relação às chegadas, principalmente no início do jogo, né? Assim, muitos cartões, né? Nós tivemos no primeiro tempo acima da média os cartões para uma decisão, né? Então um jogo tenso, 4 normal. no primeiro tempo. Normal de uma decisão, porque os jogadores, nível de concentração, né, muito alto, e aquela adrenalina, aquela tensão que aos poucos vai se soltando. Mas mesmo assim, eu falo em relação ao jogo em si, né, aquilo que a gente esperava, porque são os dois melhores times atualmente do país em relação ao jogo, né, mas que, assim, o Flamengo foi merecedor por esse detalhe. Eu acho que o detalhe do jogo, porque foi um time mais sólido durante, pelo menos, essa decisão. Aliás, se você errou sua profecia de quem seria o campeão, teve um outro comentarista, outro debatedor do fechamento, que acertou a profecia sobre como sairia o gol do título. Já a gente disseca o jogo, taticamente, mostra tudo da partida em Lima. Agora a gente vai... Rapidinho, vamos só para Lima, agora ao vivo, com a Gabi Ribeiro, que acompanha a movimentação da torcida por lá. Gabi, bem-vinda! No meio da massa. Tudo bem, Rizek? Todo mundo queria saber que horas que a gente ia entrar ao vivo no fechamento. E aí foi juntando uma galera aqui na saída do estádio, porque todo mundo quer mandar um recadinho pro Brasil, quer comemorar, todo mundo quer comemorar. A galera já tem que ir embora, a polícia tá dispersando, mas o pessoal queria mandar um recado, viu? Todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando, todo mundo saindo muito contente. Acho que a noite vai longe hoje em Lima, viu, Rizek? O negócio tá bonito por aqui, volto com você por aí. Gabi, só uma dúvida. Você que tá aí em Lima, por favor. Como é que tá a divisão de torcida aí? O Flamengo os flamenguistas eram quantos % aí em Lima pra ver essa final? Mais ou menos, na sua opinião. Olha, Rizek, tava bem cheio dos dois lados, viu? A parte da torcida do Palmeiras tinha até alguns espaços, a parte dedicada ali pra organizada, mas tava bem cheio dos dois lados. Fato é que a gente viu muito flamenguista em toda a cidade, comemorando, festejando, durante toda a semana, muitos flamenguistas chegando. Teve muita gente que ficou do lado de fora também, porque não tinha acesso aos ingressos, mas é fato, o pessoal vai participar dessa festa hoje por aqui. Não tem jeito, viu, Rizek? Volto com você. Valeu, Gabi, no mar, rubro-negro, valeu, Gabi, mas podia estar dividido, mas só um lado tá sorrindo hoje. Eu cortei o Eric, né, quando a gente foi ao vivo lá pra Lima. Diga, Eric. Eu ia falar, até esqueci. Acho que era do gol. Do gol? Daqui a pouco eu lembro. Porque teve uma profecia. Eu, ao contrário do Ricardinho, não esperava esse jogo assim, nossa, vai ser um jogo exuberante. Se a gente for pegar todas essas finais únicas, eu acho que o melhor jogo foi o do ano passado, o Botafogo e Atlético. Com certeza. A maioria das partidas foi muito amarrada. Assim, o River e Flamengo foi um jogo amarrado, decidido emocionalmente, ok. O Santos e Palmeiras no Maracanã foi um jogo muito pobre também, uma bola do Breno Lopes no fim. Depois o Palmeiras e Flamengo até teve algum jogo ali e tal, mas também decidido numa falha. Fluminense e Boca foi um jogo legal no Maracanã, mas assim, eu acho que em termos de jogo jogado, eu acho que o do Botafogo e Atlético foi o melhor jogo dessas finais únicas jogo até aqui. Com 21 jogadores só, né? Exatamente. É que Talvez isso tenha a ver, né? Talvez. Como desse ano reunia as duas melhores equipes, talvez não, seguramente, da final única, eram os dois melhores times que a gente viu na soma, né?
Porque o time de 19, eu não quero dizer que era melhor ou pior, mas ali estavam os 2 melhores times que a gente assistia numa final, isso gerava expectativa. Mas justamente por isso, pela rivalidade, pela expectativa, eu achava que ia ser um jogo assim mesmo, amarrado. E não sei se vocês concordam, nesse jogo amarrado, eu acho que o Flamengo demonstrou mais ambição de ganhar, o Flamengo foi mais pra cima, acho que o Flamengo foi mais corajoso. O Flamengo foi mais Flamengo no ano do que o Palmeiras foi mais Palmeiras no ano. Se você for olhar os jogos, 70 jogos do Flamengo no ano, hoje foi mais parecido com a grande maioria dos 70 jogos que o Flamengo fez no ano. E o Palmeiras, ele não conseguiu ser hoje os melhores momentos do Palmeiras no ano. Não conseguiu. Nem no Mundial de Clubes, quando fez bons jogos, nem nessa arrancada pós-Mundial de Clubes, quando o Abel deu uma boa reformulada. A gente estava falando aqui, né, Losetti? O Abel hoje deu toda a razão pro Rogério Ceni naquele jogo do Fluminense e Bahia. Que o Bahia era um jogo de... Não tinha por que reclamar do gramado, porque o Bahia era bola longa, bola comprida, o Palmeiras. Não teve jogo, a bola não passou pelo Andréas, a bola muito menos passou pelo Fux. O Alan pegou 2, 3 bolas pelo lado direito, o Veiga a gente não viu praticamente em campo. Enfim, eu acho que esse jogo faltou pro Palmeiras hoje. Estamos de acordo que o Flamengo foi o time mais corajoso hoje, foi o time mais ambicioso hoje? Eu falei aqui na abertura, né? Se alguém que não mudou o estilo de jogo foi o Flamengo para essa partida. Ficou muito claro, eu entendo a leitura do Losetti, por exemplo, você faz um recorte a longo prazo, né, do que o Palmeiras e o Flamengo fizeram durante a temporada. Esse corte final do Palmeiras ficou muito nítido hoje, né, porque o Palmeiras vem sem confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou hoje ao 6º jogo na soma do Brasileiro e de hoje, ao 6º jogo sem vitória. E o último gol de atacante do Palmeiras foi o Vitor Hugo, o Vitor Roque de bicicleta contra o Mirassol. Sendo 4 derrotas. Os últimos 6 jogos do Palmeiras, contando o de hoje, são 4 derrotas, 2 empates. Porque mudou para mim completamente o estilo do Palmeiras. Se a gente lembrar do que o Palmeiras, óbvio que é uma outra competição, a gente falar de Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras fez, por exemplo, no jogo do Maracanã, que foi uma marcação, que é a característica do Palmeiras, mas o Palmeiras marcava lá em cima. O Palmeiras, quando o Flamengo faz o gol, que o Rossi acha o Pedro ali no meio, a Arrascaeta lá e faz o gol, o Palmeiras jogava melhor naquele momento. Uma ótima atuação do Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras jogava melhor. Foi o melhor dos 3 jogos. Na semana passada, né? O que eu pensava, o que iria acontecer no jogo era uma marcação nesse sentido. O Palmeiras ia pressionar o Flamengo lá em cima, sem deixar o Flamengo estar confortável, porque tecnicamente o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, vive um momento melhor, então eu imaginei o quê? Falei aqui na semana passada. O Palmeiras vai pressionar, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, arrastar esse jogo até o Palmeiras se encontrar dentro da partida. Só que o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras hoje, a gente estava lá vendo o jogo, o Andrés toda hora estava sozinho no meio de campo. O Veiga e o Alan, eles tinham que fazer esse movimento para tentar ficar mais próximo do Andrés, mas sempre atrasado, porque tanto o Alan quanto o Veiga, eles não têm esse cacoete de marcação. Vocês não acham que essa questão do Fux, meio híbrido, meio volante, meio zagueiro, isso deu um espaço no meio campo para o Palmeiras que não acabou não sendo preenchido? Assim? Porque eu tive a sensação, principalmente no primeiro tempo, que o Fux não sabia se ele era o terceiro zagueiro ou se ele era o volante para encorpar o meio campo. Assim. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe o que acontece no confronto do Palmeiras contra o Flamengo? Quando você enfrenta jogadores tecnicamente de um nível alto e você individualiza a marcação, vou dar um exemplo, meu amigo Penta aqui. Se você marcar o Denilson ou marcasse o Denilson individual, você ia ganhar, 60% da jogada dele, porque você, junto dele, você ia bater nele de costas, só que 2 ou 3 vezes que ele pegasse de frente, ele ia te afundar. O marcador, ele ia deitar você. Então, quando você marca individual, você corre esse risco. Né? No jogo do Maracanã, quando individualizou a marcação, que o Pedro dominou e girou a Arrascaeta, saiu antes do marcador, ele saiu na cara do gol. Hoje, se a gente lembrar bem, a gente até comentou, no primeiro tempo teve um lance que o Bruno Henrique escapou sozinho. Aliás, que quando ele finalizou em cima, ele estava sozinho. Se ele só para, foi um passe do Varela, só para a bola, ele saía cara a cara. O que acontece? Por mais que você tenha uma defesa, e a defesa do Palmeiras é uma boa defesa, os zagueiros são bons zagueiros, né, de alto nível, mas se você individualiza e pega jogadores de qualidade, qualquer escape de tabela, qualquer drible que você dá, você acaba tendo, desarrumando a sua linha de marcação. Isso aconteceu, cara, várias vezes. Então essa era a dificuldade do Palmeiras. Agora eu acho que, principalmente, além da marcação, ficou faltando o jogo, cara. O jogo do Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. Então depois, por exemplo, depois que o Palmeiras não tomou quis ou não o gol, conseguiu?
Não, depois, eu acho que os dois, porque depois que o Palmeiras levou o gol, que aí, cara, depois dos 30 aí, vamos colocar, 30 minutos, cara, era só bola cruzada. E pegava a defesa do Palmeiras de frente. Tanto Flamengo, é que a melhor do Flamengo de frente. A melhor chance do Palmeiras no jogo foi um cruzamento, que a bola veio na direita, arrumaram de cabeça, não sei se foi o Flaco que arrumou, e o Vitor Roque bateu que o Danilo desviou a bola. Gustavo Gomes e o Vitor Roque empatar o jogo, o Danilo defendeu. Foi a melhor centroavante. Foi a melhor que é um padrão do Abel, né? Por isso que eu acho que o Danilo, embora o Varela tenha tido uma atuação muito consistente, eu acho que o Danilo entra para a história da Libertadores como o homem do jogo, porque os dois lances capitais da partida, o gol de cabeça com muito mérito dele, né? O gol é dele, assim, uma jogada que a gente vai debater. Tudo indica é ensaiada, desenhada pelo Rodrigo Caio, e o Palmeiras caiu nela. E na única grande chance do Palmeiras, ele impediu. E como ele não é um titular, né, ele chegou para jogar de zagueiro, e o titular é o Léo Ortiz, e foi escolha do Felipe Luiz, todo mundo projetava o Léo Ortiz, jogou o Danilo, e jogou bem. Eu acho que ele entra como um grande personagem, jogador convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção, e eu acho que reforça, inclusive, a convocação do Ancelotti. Porque ele convoca o Danilo como um jogador reserva justamente por aquilo que ele fez hoje. Sabendo que quando precisar, jogo grande, jogo decisivo, ele pode contar com o Danilo. Eu queria chamar a atenção para a enquete, porque quando a gente chamou a Era Zico, tinha os votos, e no calor, na emoção da conquista de agora há pouco, a Era Arrascaeta. Mas olha, não é nenhum absurdo colocar essa geração. Ninguém está comparando a qualidade do time, a qualidade do Zico, do Leandro, do Maestro. Não é isso. É a maior geração da história do Flamengo. Era o maior Zico, era Arrascaeta, time da história empate do Flamengo vai seguir sempre e para sempre de 81. Maior time do 1 ao 11. Mas a geração, tanto que quando o Flamengo é campeão brasileiro de 87, já não são os mesmos jogadores. Havia ali o Leandro, havia o Andrade e havia o Zico. Então já tinha modificado muito, como modificou agora também. O maior time da história do Flamengo é o de 81, que ganha a Libertadores, ganha o Mundial, que é o time que o torcedor do Flamengo escala de core salteado. Mas se você for olhar num olhar mais amplo, essa geração, ela hoje está na mesma prateleira em termos de conquistas, de idolatria, de projeção do time internacionalmente. Esse time jogou 3 mundiais de clubes já. Copa do Mundo de clubes, o que ele perde para o River Plate e aquele que depois ele é eliminado para o Al Hilal. Estamos aqui agora com camisa 10, um homem do ano. O debochado! O debochado. Tá aqui assumiu a camisa 10, 23 gols na temporada, tricampeão da Libertadores pelo Flamengo, voltou a Lima, te encheu a memória, a cabeça, quando você entrou aqui, esse estádio monumental que vocês viveram no finzinho de 19 e agora de novo? Sim, esses dias foram muito especiais. E na hora que a gente chegou aqui no estádio, que saímos para aquecer, lembrar daqueles momentos foi, la verdad que es sensacional. Y no tem explicação. Esse sentimento que a gente tem nesses momentos não tem explicação porque é a consequência de todo um trabalho que a gente fez durante todo esse ano. E la verdad que bom. Hoje eu estou muito feliz, me sinto realizado. Infelizmente a minha esposa, que eu queria que estivesse aqui, não conseguiu estar, mas é por uma boa causa. Manda um beijo para ela. Com certeza, manda um beijo grande para ela. Nosso Milano está chegando. E a gente chega quando? Vai levar essa taça agora. A ideia é que chegue mais ou menos dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Então dá para ser campeão brasileiro também? Se Deus quiser. Ainda tem que ganhar esse jogo aí. Assim, também foi eleito o melhor jogador da competição. Levantou a taça ali, não foi, Arrascaeta? Sim. Não sei se foi da competição, não sei. É que eu vi você com aquela taça ali. Sim, eu estava com um troféu, mas na emoção, porque foi um sentimento muito forte na hora que o juiz apitou e os momentos depois eu sinceramente não conseguia parar de chorar porque se me vinha na cabeça todo o que a gente lutou durante esse ano. Você renovou o contrato, né? Mais um período longo no Flamengo. Era o seu desejo permanecer e também encerrar a carreira no Flamengo? E essa é a sua melhor temporada no Flamengo? Sim, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Era um sentimento que quando fui perguntado eu expressei e eu mantenho porque a verdade é que eu sou muito feliz no Rio de Flamengo. No Rio de Janeiro, no Flamengo, sinto que é minha casa, eu conheço o clube como poucos e sei o que é vestir essa camisa e representar dentro do campo. Para mim é
uma gratidão que não tenho palavras para expressar. E você também acha que é a sua melhor temporada? Fisicamente, tecnicamente? Sí, con certeza. Acredito más que nada por la parte de goles y asistencias. Físicamente también tengo feito uma temporada muito boa e acredito que é também pelo trabalho de comissão técnica, preparador físico, departamento médico também. A gente conseguiu administrar da melhor forma possível, porque sinceramente no Brasil é muito difícil. Quando não tem jogo no Brasileirão, é Copa do Brasil, Libertadores, aí você tem que viajar para jogar com a seleção, aí você volta e já tem jogo, ou seja, a gente está pensando que em janeiro já vai começar o Brasileiro de novo. Então, o jogador com certeza sofre com isso aí, mas a gente não tem o que fazer com isso. E ainda tem a final do Brasileirão, mas tem o Mundial também. Não quero nem pensar, não quero nem pensar. E um bebê novo em casa. Vai ser correria máxima, mas são causas boas. Arrasca, agora fala pra gente aqui, como é que foi? Você falou da questão física, que você chegou bem, chegou inteiro. Até o Bielsa chegou a falar publicamente, elogiou como você tá. Fala um pouquinho de se você mudou alguma coisa, essa questão de ser mais goleador, foi posicionamento, conversa com o Felipe. O que mudou para esse 2023 tão goleador e você tão inteiro fisicamente? Sim, Felipe, acredito que me conhece como poucos. E o estilo de jogo que a gente tem jogadores de muita qualidade, talvez muitas vezes eu não precise armar o jogo. Mas isso é do jogador. Acredito que quanto mais conhecimento você tiver dentro do campo, é ainda melhor. E eu quero também agradecer especialmente para a Lania, o nosso fisioterapeuta que a gente tem no clube, que cuida de mim já tem vários anos, mas que é um cara muito dedicado. A hora que eu necessito, ele sempre está disponível e com certeza ele fez um grande diferencial esse ano. Agora passaram Léo Pereira por aqui, Ayrton Lucas estava por aqui também, Danilo, o herói, e todos eles falando em a campanha Fica Felipe Luiz, porque ele ainda não renovou o contrato. Já bateu esse papo com ele, que você conhece ele de longa data, desde 2019, já bateu esse papo? Tem que ficar. Eu acredito que não tem como ele ir embora. Eu acredito que ele é um treinador muito promissor, um treinador que tem... A gente esquece, mas ele tem, profissionalmente, acredito que 1 ano e pouco. A visão que ele tem, como ele afronta o grupo, é um cara muito frontal e que é muito respeitado dentro de nós. E acredito que esse foi um grande diferencial também nosso durante todo esse ano. Manter um treinador que sabe o que quer e jogadores que respeitam e acreditam na ideia dele. E a gente está colhendo todo esse fruto durante esse ano que na verdade é incrível. Então vamos agradecer o Arrascaeta aqui que atendeu a gente gentilmente, camisa 10 esse ano, campeão, tricampeão, tetra e tri, porque aqui pelo Flamengo ele conquistou 3 vezes, só não esteve em 81, junto com o Zico e companhia, o Zinho sabe muito bem. Agora vai o Léo Ortiz de lá, obrigado Arrasca, valeu. Valeu. Com você. Tô aqui com o homem aqui, ó. Léo Ortiz, eu tinha a seguinte informação, Léo Ortiz está pronto para jogar, o Léo Ortiz está 100%, por que não entrou em campo, hein? Não, eu estava pronto, me coloquei à disposição. Durante a semana fiz todos os treinos possíveis para que eu estivesse bem, o mais próximo 100%, mas não estava 100%. E hoje tive a conversa com o Felipe também. Eu tive no jogo contra o Racing, eu joguei com o ligamento estirado e no primeiro tempo provavelmente eu tive uma ruptura parcial do ligamento e aí isso prejudicou um pouco o decorrer do tratamento, mas consegui tratar o máximo possível, fiz muita coisa, passei muito tempo no DM ali, na físio, para me colocar à disposição. E hoje me coloquei para que ele tomasse a melhor decisão de quem estava melhor para começar. E ele optou pelo Danilo e eu falei assim, cara, o mais importante é a gente vencer. E se eu jogo, se eu não jogo, isso é o que menos importa para mim, o mais importante é ser campeão. E felizmente o cara que entrou no meu lugar ainda fez o gol, então... E salvou ali o gol salvou o gol do Vitor ali no final. Então, cara, isso é a mentalidade desse time. Se um acaba se machucando, como foi com o Pedro, ou com suspensão, alguma coisa, cartão amarelo, o outro vem e toma conta e tá pronto para dar conta do recado. Então, acho que isso é a mentalidade do nosso time, foi para isso.
isso e por isso que a gente é campeão hoje. Agora, Léo, tua primeira Libertadores, né? A primeira com o Flamengo. Quando você sai do Red Bull Bragantino e vem pro Flamengo, eu me lembro muito de uma frase tua. Vim para conquistar títulos, para ficar na vitrine, para ir para a seleção. Você é um cara que vem sendo convocado para a seleção, tá na mira do Ancelotti e pode ir à Copa. Esse título de Libertadores e o provável título muito possível de brasileiro te coloca aí, ó, professor, tô aqui, irmão, tô aqui, ó, aquela coisa de linguagem da bola, tô aqui, professor. Eu acho que ajuda a disputar grandes palcos em níveis altos, assim como a gente vem disputando. Lógico que ajuda, mas como eu sempre falei, o mais importante é o Flamengo, a gente conquistar títulos, foi para isso que eu vim aqui. E claro, se a oportunidade de uma seleção voltar a bater na minha porta, eu espero estar pronto para dar conta do recado. Léo, como capitão do time, um dos líderes aí, chama cadê o Samuel Lino? Busca ele ali pra gente. Ó, produtor Léo Ortiz, da ESPN Brasil. Vem, Pote, vai. Tem um momento. Quem é o Pote? Tem um momento, você. O que é Pote? Não. Deixa. Que é isso? Léo, substituição. É boa essa, hein? É ofensiva. Tira o zagueiro e bota o atacante. Exatamente. Time pra frente, time Felipe Luiz. Irmão, deixa eu te perguntar. Você chega no momento e já chega campeão. Tem estrela maior do que essa ou não? Um dia foda, mas estrelinha forte, boa. Chegar sendo campeão de um título tão importante que é a Libertadores, só coisas boas, só recordações boas que vão ficar e espero agregar muito mais aí no próximo ano, nas próximas temporadas. Você é um jogador de... Cara, teve uma questão de adaptação, porque assim, você ficou jogando muito tempo fora. Voltar ao futebol brasileiro, calendário, quarta e domingo, pressão. Tipo, o Flamengo, cara, tem que pensar em ganhar todo o jogo. Não dá pra empatar, nem muito menos perder. Não. Você teve ali uma questão de uma adaptação ali que te pegou um pouco? Não, claro, me pegou um pouco. Acho que, quando eu cheguei, foi uma explosão muito forte de tudo, muito intensa aí. E aí criou uma expectativa gigantesca. Aí depois que entrou um processo de adaptação, que aí comecei a me sentir... Meu corpo começou a sentir um pouco, comecei a sentir dores que eu não sentia... Não era normal de mim, do meu corpo, e eu também não tinha feito uma pré-temporada. Eu cheguei, treinei uma semana só lá no Atlético e depois já vim pra cá. Então, foi mais pesando esse processo de adaptação depois dos 2 primeiros meses, que ali eu sentia o calendário, o cansaço, as viagens, mas tô me adaptando a esse calendário, esse ritmo de jogo, e acho que 2026 a minha cabeça já vai estar muito, muito melhor nesse sentido, porque eu já vou saber como gestionar essa situação. Agora, para fechar, como é que é voltar para o Brasil, ser campeão da Libertadores, um cara que está acostumado com o futebol europeu? A Libertadores é diferente? Não, a Libertadores é diferente, é uma atmosfera incrível. Eu cheguei nas oitavas de finais ali, nós pegou o Inter no Estudiantes lá, atmosfera incrível, torcida surreal. Libertadores em casa também, a torcida faz a festa e não tem como. Chega a semana de Libertadores, o ambiente muda, tudo muda e aí você sabe, né? Libertadores não tem que jogar, ganhar, ir pra cima e graças a Deus fomos campeão. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Mengão, entrevista com Samuel Lino, de Arrascaeta. O Mengão é o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. E um detalhe importante, o Flamengo joga a Copa Intercontinental já no final desse ano. Tem o título ainda do Campeonato Brasileiro que está na reta final em disputa. O Flamengo está muito próximo, com a mão na taça. Quer dizer, um ano inesquecível para o Flamengo. O Flamengo está se repetindo o marco que fez o Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Felipe Luiz, baita de um técnico. Para muitos que criticavam Felipe Luiz, o Flamengo está conseguindo ter um marco histórico no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. O Flamengo vai agora disputar o Intercontinental. Pode pegar, por exemplo, se chega à final, pega o Paris Saint-Germain. E um detalhe importante, o Flamengo é o primeiro time sul-americano a disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Sabe aquela Copa do Mundo que aconteceu no meio desse ano? O Flamengo já está classificado por ser campeão da Copa Libertadores, já está classificado para disputar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Quer dizer, inclusive, vai ganhar só por participar dessa competição milhões de dólares, né? Que a FIFA distribui para os times que participam da Copa do Mundo de Clubes. Quer dizer, é um marco histórico. O Mengão cada vez mais, decolando. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quarta-feira tem Flamengo e Ceará. Pode ser mais um título do Mengão. Isso porque o Cruzeiro empatou com o Ceará hoje.
E aí, meu amigo, o título tá muito próximo. Tamo junto. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.